pessoa da internet. Você deve conhecer o que são ARGs, certo? Caso não, são vídeos que contam uma história com elementos não muito usuais, como mensagens secretas e enigmas de um mundo fictício. E isso não são regras. Um ARG pode muito bem não ter enigmas e só ser um vídeo legal. Vai que acontece. E quando você pensa em ARG, vem logo na mente os mais famosos como Mandela Catalog, Smile Tapes, Gemini Project Home, etc. Mas tem um ARG específico que me chamou muita atenção e não é muito conhecido, pelo menos eu acho que não. Inclusive, eu trabalhei em um ARG por um breve período de tempo com uns amigos no passado. Se quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre. Infelizmente ele não deu certo, mas é até legalzinho. Beta Carnes, Live and Meat Research. Dane-se. Eu vou chamar só de Vita Carnes, ou Carnes Vita, tanto faz. Não se engane por esse nome bobo, entre aspas. Ele é bem interessante, bizarro e pode até chegar a ser meio nojento. Bom, melhor parar de enrolar. Aperta os cintos e vamos entender mais sobre Vita Carnes. O primeiro vídeo já começa com um aviso e eu vou aproveitar para realmente alertar vocês. Esse ARG contém essas coisas que estão aparecendo na tela, então se você for sensível por esses gatilhos, por favor se retire. Eu prefiro perder uma view do que ter alguém passando mal nos comentários. Uma voz robótica começa a falar sobre o planeta Terra, que devido a milhões de anos de evolução possibilitou que animais pequenos e grandes pudessem se adaptar e sobreviver a diversos biomas. Mas recentemente as coisas mudaram, novas formas de vida começaram a aparecer ao redor do planeta e começaram a mudar o balanço da natureza e o que nós sabíamos sobre a evolução em si. E foi onde surgiu a National Living Meat Research, uma instituição para estudar e educar as pessoas sobre essas novas criaturas. A seguir, é mostrado um gráfico indicando que essas criaturas começaram a aparecer a partir de 1930, de forma misteriosa e, como já era de esperar, as pessoas criaram teorias sobre de onde elas saíram. São alienígenas ou demônios que vieram expurgar a humanidade. Os cientistas, por sua vez, disseram que elas vieram totalmente da Terra, mas de lugar nenhum. Mas agora convivem conosco e a Terra é o lar deles também. O que sabemos até então? Essas criaturas são feitas de músculos, órgãos e ossos. Se semelham fortemente com mamíferos, só que sem pele ou com carne crua. Consomem materiais orgânicos, outros animais, não carnes, ou seja, que não são da espécie deles, e principalmente carne. Carne se desenvolve a partir de áreas povoadas com Crawl, e essa é justamente a primeira criatura que iremos falar. Crawl, ou rastejadores. Essa espécie de tendão vivo com uma coloração vermelha escura, eles crescem em lugares onde tem vinhas, morfos e fungos, que parecem sair diretamente de Resident Evil. E pelo incrível que pareça, essa coisa possui veias, artérias e órgãos, capazes de transportar nutrientes do ambiente ao redor, e é-nos mostrado os ambientes que eles comumente aparecem. A seguir, é apenas mostrado informações biológicas da criatura. Eu não vou narrar tudo, não sou biólogo. Caso queira ver tudo na íntegra, vá ao canal do criador, ele vai estar na descrição. Por fim, é mostrado outros lugares do mundo onde os Crawls podem ser encontrados, que é literalmente em qualquer lugar. E depois de mais informações biológicas, a voz robótica cita algo que realmente me chamou a atenção, e vai servir para mais tarde. Humanos também consomem Crawls, assim como herbívoros e outros carnívoros, e devido a isso, eles começaram a cultivá-los em estufas controladas. Pessoalmente, eu não chegaria nem perto dessa coisa. Olha para isso, me parece que se eu comer ele vai tomar conta do meu corpo, chega a dar arrepios. Enfim, os Crawls são os mais importantes porque, como foi citado lá em cima, todos os outros carnes vitas se desenvolvem a partir dele, e somos apresentados a uma espécie de árvore genealógica das criaturas. Trimmings, ou guarnições. As coisas começaram a ficar um pouco interessantes. Não que antes não fosse, mas agora estamos falando de animaizinhos pequenos e semelhantes a guaxinins, sem pele e que não passam do tamanho de uma bola de basquete. Ainda bem. Algo interessante sobre eles é que cada um possui um corpo diferente, como o tamanho do corpo, quantidade de membros e outras características. Esses carinhas, ao nascerem, entre aspas, andam por aí e consomem o que podem, mas focando principalmente em carne de animais mortos e algumas outras coisas. E meu Deus do céu, o que é isso? Ok. Enfim, continuando. Após mais um monte de informações, era mostrado aquele mapa novamente. E esses bichos fofos podem ser encontrados em outros lugares. Os humanos, por sua vez, não tiveram problema em incluir os Trimmings na sociedade,
Mesmo eles se escondendo em vários lugares, revirando lixo e fazendo muito barulho durante a madrugada. E sim, pessoas adotaram esses bichos como animais de estimação. Não, você não ouviu errado. Esses bichos como animais de estimação. Sinceramente, eu não tenho mais fé na humanidade. Vamos logo pro próximo. Meat Snake, ou cobras de carne. São cobras de carne, como o próprio nome diz, mas ela não é uma cobra convencional e consegue ser tão intrigante quanto os Tremors. Por exemplo, esses bichos crescem de acordo com o que comem. Se comerem pouco, ele pode ficar a vida toda do tamanho de uma moeda. Agora, se comer muito, não há limite para o seu tamanho. Guarde isso, vai ser importante mais para frente. Quando ele encontra o seu almoço do dia, ele manda todo o animal para dentro, como uma cobra mesmo, e seu estômago libera grande quantidade de químicos, capazes de dissolver a pele, tendões, etc. Após, o que sobrar será quebrado o máximo possível, e a carne e os ossos restantes serão levados para o resto do seu estômago, e ajudarão a aumentar o seu tamanho. Já outras partes, como bacias, dentes, unhas e cabelos, são ejetados. Agora, algo que eu realmente achei incrível, um Meat Snake pode usar o crânio dos animais que come. Literalmente usar. Imagine encontrar um desses com crânio de humano. Doideira. Eles não possuem predadores e são imunes a qualquer doença, graças aos químicos do seu organismo. E as únicas formas dele morrer é de fome, sendo queimado ou tendo todas as suas partes destruídas. De todas as carnes, o Meat Snake é o único que pode se reproduzir, e por meio de mitose, se dividindo em dois e formando um novo organismo, e independente inclusive. Novamente, o mapa é mostrado, e algumas áreas estão livres desse troço. Pelo menos, mais uma coisa é fato. Se a morte é um lugar, a Meat Snake. Como o ser humano não é burro nem nada, só um pouco jumento, eles usaram o Meat Snake ao seu favor, usando os químicos do seu estômago, usando eles em açougues ou como depósito de corpos, seja em guerras ou outros desastres, até mesmo em zoológico para descartar animais mortos. The Mimic, ou os Mímicos. Os Mímicos são criaturas humanoides, que parecem com humanos, só que sem pele, bem magros e esguios, com dedos e membros alongados, olhos grandes e esbugalhados e um sorriso grande e macabro que fazem parecer sempre felizes, entre aspas. Muito fofo, eu diria. O mapa aparece de novo e apenas alguns lugares eles são vistos, Brasil incluso, nem a gente está salvo. Um mímico, diferente dos outros apresentados, possui 3 estágios de evolução, digamos assim. E eles são: primeiro estágio. Logo após saírem dos crawls, eles se assemelham bastante com os Tremors, só que bem mais magros e fedorentos, e vão comendo bichos pequenos, médios e grandes conforme crescem, e quando crescerem o suficiente, chegam no estágio 2. Aqui, ele fica com a descrição dada no começo, humano, sem pele, esguio, etc. E é aqui que as coisas começam a complicar, pois começam a se alimentar somente de humanos. Eles ficam rodando por centros urbanos atrás de uma presa fácil e para isso eles podem usar roupas, manequins e até mesmo objetos para se esconderem. Ou seja, não estão seguros em nenhuma forma, em nenhum lugar. Ao encontrar uma presa, ele espera até a pessoa estar vulnerável, geralmente quando está dormindo, então... Prey is within position. The mimic will advance silently until it is close enough. The mimic will then execute... Putz, parece que ele derramou suco de morango na cama. F no chat. Após filar a boia e ficar de buchinho cheio, o Mimic vai embora para o lugar mais longe possível para poder digerir. Agora, caso a presa do Mimic esteja acordada, ele vai fazer barulhos para levar a pessoa para um It will swiftly attack and kill the helpless target.
Assim, o terceiro e último estágio. Quando o Mimic consome carne o suficiente, ele começa a desenvolver mais características humanas, como pele e até mesmo cabelo, o deixando quase idêntico ao humano e possibilitando caçar de forma mais efetiva. E isso tudo ainda é a primeira metamorfose do terceiro estágio. Sim, mais evoluções. Parece um Pokémon. Após consumir muita carne, ele vira o Puppet do FNAF 2. Não, é sério, olha isso, é o mesmo ator. Enfim, aqui as suas características humanas se vão e ele fica com uma pele escura e resistente a praticamente qualquer tipo de dano e um rosto rosado. E como ele não é burro nem nada, ele aproveita essa pele escura para se esconder em ambientes sem luz. Beleza, chegamos na metade do vídeo. Fico feliz que ainda esteja aqui e acho melhor a gente fazer uma pequena pausa antes de continuar. Tem bastante coisa para ver ainda. Se quiser, se inscreve. Pretendo fazer mais vídeos de ARG e outras coisas interessantes pela internet. E se tiver alguma sugestão de vídeo, por favor, deixe nos comentários. Certo, vamos continuar. The Harvester, ou colheitadeira. Eles são um bulbo, uma espécie de ovo feito de carne e tendões que saem pela base para o chão, por até 1,5 metro de distância. Ele possui 2 tipos de tendões, um achatado com espinhos parecendo uma armadilha de urso. Esses espinhos ejetam 2 tipos de veneno, uma neurotoxina que paralisa o seu corpo e o anticoagulante, que não deixa você parar de sangrar. Ele ataca quando algum animal passa por esses tendões e é agarrado, e assim que todo o seu sangue é drenado, outro tipo de tendão entra em ação para drenar o sangue e puxar a presa para baixo da terra. Uma coisa interessante que eu gostaria de citar é que esses primeiros tendões não são ativados caso algum animal pequeno passe por lá, o que faz com que animais grandes sejam atraídos, e aí sim os animais grandes são pegos, mostrando novamente que esses organismos não são completamente burros, e obviamente são perigosos para os humanos. O mapa volta e estamos safe pela primeira vez. Graças. The Host, ou o anfitrião. O Host, assim como o Mimic, é humanoide, mas as únicas partes que se assemelham com o humano são a cabeça e os braços e o torso. Não muito diferente dos carnes apresentados até então, seu corpo é feito de músculo, tendões e veias. O final de seus braços e onde deveria estar suas pernas são compostos por tendões que o prendem ao solo, e ele pode sim se mover quando ele quiser. A voz robótica também nos avisa que ele é radioativo e pede para mantermos a distância a qualquer custo. Por sorte, essa criatura só está presente em alguns lugares do Zewa. Para caçar e conseguir se alimentar, o Host libera um gás que, caso seja inalado, os esporos vão dar um jeito de encontrar o caminho para o cérebro e o irem infectar. De primeira, não terá nenhum efeito notável, mas após algumas horas eles começam a aparecer. Restlessness, sluggish movement, numbness of joints, and lack of coordination. Then more serious symptoms appear over time. These include É sinistro. Pelo menos ainda existe a possibilidade de ser curado da doença, caso o infectado não encontre o caminho para o host e seja tratado adequadamente. E caso ele não consiga se alimentar, como eu disse, ele simplesmente levanta e vai para outro lugar. The Monolith, ou monolito, tanto faz. De todos eles, o monolito é o mais recente dos carnes, e ainda apareceu por volta de 1970 e... Existem apenas 7 deles, e estão todos misteriosamente juntos e reunidos em um círculo de 1,5 km de circunferência ao redor de... Eles são gigantes, cerca de 190 km de altura, se minhas contas não falham. Possuem pernas parecidas com troncos,
Sua cabeça é um tipo de triângulo de cabeça para baixo, formado totalmente de carne e com um buraco no meio. Seus braços são essas cordinhas que eles podem chegar até quase no chão. Eles não fazem nada, literalmente nada, apenas ficam parados. A última atividade registrada deles foi em... E durante esse período ficaram extremamente agressivos com um grupo de... O exército tentou até interferir atacando eles, mas eles se regeneraram rapidamente e não adiantou de nada. A única opção foi cercar o lugar onde eles estão, para impedir que mais gente chegue perto. Eu não sei vocês, mas eu não chegaria perto dessas coisas nem se fosse pago. Certo, nossa última criatura On this list is The Singularity is an orb comprised of a dark-colored mineral with hints of luminous colors within its core. The Singularity is estimated to be 1 meter in diameter. The orb has several unique qualities that are not well understood. The Singularity typically can be found suspended in air by an unseen force. There are also a variety of reading that have been documented coming from the orb itself. Various things like magnetic fields, energy signatures, and other pattern-like signals released by the Singularity. The population of these creatures is unknown. Almost all info about the Singularity is hidden or confiscated by officials. We were only able to receive one classified document about the Singularity being held by... marvelous and majestic world that exists today. It's as extraordinary to have such strange and mysterious beings appear all around us. Thank you for joining us on this journey of exploration and discovery of the lives of these living meat creatures. E assim acabou o primeiro compilado de vídeos. Cara, eu acho que agora vocês me entendem o porquê eu quis trazer isso. É simplesmente bizarro. Mas não acabou ainda, tem mais coisa pra gente ver. Espero que ainda estejam aí. Não vou torturar vocês, então dê uma pausa, tome um café, relaxem e prepare a mente para o que virá a seguir. E o próximo vídeo é um vídeo de receita? Ok, vamos dar uma olhada. Por que não? Tô a fim de aprender algo novo mesmo. Crawls. Lembra que eu disse que lá no começo os humanos também usavam crawls como alimento? Pois é, essa é basicamente prova disso. Mas é só isso mesmo que tem no vídeo. De resto é apenas um tutorial de receita que serve normalmente, tirando o fato de estar usando crawls nela. E quase esqueci de citar. Eles também usam um tipo de tempero especial que intensificam o sabor da carne, de acordo com eles mesmos. E uma última coisa que eu gostaria de citar sobre esse vídeo é que no momento em que a pessoa vai derramar o macarrão na travessa, é possível ver o rosto, entre aspas, da pessoa que está lá. Porque ele ou ela está usando uma máscara de gás, como se estivesse mexendo com coisas químicas. Isso porque eu ignorei as luvas de borracha, a roupa totalmente tapada desde o começo. Proposital, confia. O porquê disso, entretanto, não é explicado de nenhuma forma, então fica aberta a teorias do porquê dessa roupa. De qualquer forma, se me servissem isso aí eu comeria suavemente, tá com uma cara ótima. O vídeo termina aí... Mas o que? Ok, essa foto tá muito escura, então vamos editar um pouquinho e... Perfeito, ok. Isso parece ser aqueles quadros de investigação, como se alguém estivesse atrás de algo ou alguém. O primeiro papel eu não consigo ler. Tentei procurar nos comentários para ver se alguém conseguia transcrever, mas nada. O segundo diz, quem são eles? O terceiro e o último, indecifrável também. Partindo para o próximo vídeo, ele é um guia de criação de trimmings, como animais de estimação. Assim como eu disse mais cedo, que pessoas, não muito bem na cabeça, resolveram adotar essas criaturas fofas e criá-las. Esse vídeo, assim como o da receita, serve mais para mostrar que as coisas ditas anteriormente são tecnicamente reais, como a receita com crawls e os próximos 3 vídeos que eu irei mostrar. Eu até queria resumir e mostrar para vocês, mas não há nada muito interessante comparado com os outros, então caso você tenha interesse,
Vai na descrição que o link do vídeo completo vai estar lá. Em 1945, após a Segunda Guerra Mundial finalmente ter chegado ao fim, era hora de limpar o terreno. Quando exploravam, encontraram um túnel subterrâneo e, andando por esse túnel, deram de cara com uma parede de carne, bloqueando totalmente o caminho. Aquilo era um Meat Snake gigante. Ela nem se mexia e provavelmente era uma forma de poupar energia. Bom, eles tinham que chegar do outro lado de alguma forma e achar uma passagem lateral que passava pelo túnel. Após chegar na parte de trás do Meat Snake, digamos que a cena não foi muito agradável. Uma pilha gigante de corpos. O vídeo também cita mais algumas coisas, como quem encontrou a criatura, mas seu nome e rosto está censurado. Também citam que a pele do bicho era mais escura e resistente a baixas e altas temperaturas, e até mesmo a certos níveis de radiação. Sim, eles fizeram testes. O que fizeram com ela? Vai saber, mas eu chuto que aproveitaram como uma forma de descartar os corpos. Antes de começarmos o próximo vídeo, eu gostaria de avisar que as cenas a seguir podem ser bem perturbadoras, com áudios bem altos e imagens que podem grudar na sua mente por um tempo, e também imagens piscando. Vocês foram avisados. É mostrado um mapa do Zewa, onde esses pontos vermelhos indicam a população do Harvester ao redor do país. Enfim, essa família comum tinha ido acampar ou fazer uma trilha, mas mal sabiam eles que algo os esperava por lá. Infelizmente, um dos filhos teve o azar de ser pego por um Harvester. Tá, chega, isso é perturbador. Vamos pular essa cena. O mapa volta e agora em setembro, e parece que eles estão se movendo, ou algo do tipo. E passando para outubro, é quase certo que estão se concentrando em um lugar específico do país. Voltando para a família, a mãe, enquanto andava, achou o corpo do filho, ou o que sobrou dele. E algo me disse que ela também foi pega pela criatura. Ela foi pega. O vídeo começa com um alerta e um aviso do porquê essa vida ter sido feita, e é porque está tendo muitos relatos de mímicos na região, o aumento explosivo de casos, e essa é uma fita guia para você ao menos tentar sobreviver a um ataque de mímico. Boa parte do que é dito eu já expliquei enquanto eu falava sobre ele, que é o fato de ele ser bem inteligente e paciente quando o assunto é caçar. E aqui vai um aviso: mímicos podem se esconder nos móveis de sua vítima, literalmente qualquer móvel. O seu corpo é flexível o suficiente para eles dobrarem e se encaixar nas menores frestas possíveis. Isso vai de guarda-roupa até uma gaveta. Aliás, eles podem se camuflar no meio de muitas pessoas, então preste atenção se a pessoa tem olhos esbugalhados, nariz reto, sorriso desconfortável, pele pegajosa e veja se suas mãos têm dedos longos e sem unhas. Caso não possa ver seu rosto ou mãos, veja como ele anda. Suas pernas são tão longas e meio bulgadas, então ele vai andar de uma forma muito irregular. Mas caso você tenha dado de cara com um mímico, levante os braços e faça barulho. Também mantenha contato visual, ele pode hesitar em atacar. Caso seja armado, mire na cabeça e nas pernas dele. Agora, caso ele não tenha te visto, ainda continue fora da vista dele e chame as autoridades. Caso ele te veja ir atrás de você, corra. Vá para algum lugar que tu não seja visto e se esconda. Isso é o suficiente para tu sobreviver, de acordo com a fita. Uma outra fita começa e dessa vez ela é gravada por dois jovens, Christopher e Janice, em 1983, que saíram de noite para ir para o meio da floresta sozinhos. Após um bom tempo, eles chegam a um lugar um pouco aberto no meio da floresta e Chris se afasta para ler um papel, enquanto Janice o filma e do nada aparece uma faixa escrito confidencial,
e o áudio fica muito baixo, mas não dá para entender alguma coisa e a legenda do YouTube ajudou muito. Aparentemente, em 1983, um jovem garoto chegou no trailer que ele morava com o pai e se deparou com uma cena grotesca. O seu pai estava morto, ele chamou a polícia e quando eles chegaram, fecharam tudo ao redor de uma maneira muito estranha. E a polícia disse ao público que o pai do garoto havia dado barraquil em si mesmo, se é que você me entende. E não disseram mais nada além disso. E é por isso que eles estão ali. Aparentemente para tentar descobrir o que aconteceu de fato. E é assim que filmes de terror começam. Eles voltam a andar e Chris começa a zoar Janice sobre um deles ser pego do nada por algo. E não ironicamente é isso que acontece. Chris simplesmente some. E Janice fica sozinha. De primeira, ela acha que ele tá zoando, então continua caminhando sozinha até que... Ela corre e consegue se esconder em alguma casa. Mas de nada adiantou. F no chat por Chris e Janice. E chegamos até o fim. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu abordei todos os vídeos do canal do Darren Quiller, mas isso não tira a importância dos vídeos dele. Peço novamente que vocês passem no canal do cara e dêem uma força, ele é simplesmente incrível no trabalho que faz. E sério, o trabalho dele é surreal. E vai sair mais vídeos do Vitor Carlos no futuro, ele disse que a história ainda não acabou. Então, talvez eu traga mais vídeos sobre, quem sabe. Enfim, compartilhe com os amigos que possam gostar de ver criaturas também. Agradeço a todos que chegaram até aqui, fiquem bem e até a próxima.